O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o convite para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No 29º domingo do tempo comum, nós estamos sendo convidados, impelidos a compreender a unicidade de Deus, o Deus único, e certamente a primazia de sua existência em nossa vida. O profeta Isaías, no capítulo 45, que acabamos de ouvir, ele vai então dizer no versículo 5º: Eu sou o Senhor, não existe outro, fora de mim não há Deus. Desde a eleição de Israel, sobretudo nas figuras dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, mas depois com a figura de Moisés, o libertador, porque retira o povo do cativeiro do Egito e o leva deserto adentro até a margem, por assim dizer, do que será a Terra Santa. Ele então se torna o legislador, porque é necessário que essa lei venha para, presente no meio do povo, pudesse organizar, estruturar a vida social daquele povo que crescera tendo como referência Faraó e suas normativas, mas agora começa a perceber o senhorio de Deus e, para tanto, é preciso que eles e elas, membros deste povo eleito, tenham também um norte para lhes guiar e lhes ajudar a ter Deus sempre presente em suas vidas, mas certamente todas as consequências, todos os desdobramentos na vivência social. Assim sendo, Deus é o único, Ele é o Senhor, não existe outro. E o que Ele faz? Ele move as coisas, Ele se antecipa frente às vicissitudes humanas, Ele se aproveita dos atos humanos para fazer com que, a partir daquilo, a sua providência agindo, provoque o senhorio dele e, sobretudo, o nosso retorno ao Senhor. E olha que interessante, aquilo que parecia inimaginável, aquilo que parecia impossível, Deus realiza. Isaías escreve para o povo de novo em cativeiro, só que sob o domínio de outro povo, o reino da Babilônia. Pois Deus faz com que Ciro, persa, a monarquia mais antiga já historiografada, faz com que, dada a invasão e o domínio de Ciro persa no reino da Babilônia, local no qual estava de novo o povo de Israel, Deus encontra espaço no coração de Ciro, no profeta, o louvor a Ciro, seu ungido,
porque Deus o toma pela mão para submeter os povos a seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha e para não deixar trancar os portões. Por que a importância de se louvar Ciro e por que a importância de compreender que nele Deus está agindo com essa abertura que Ciro, um estrangeiro, um persa, lhe havia dado? Porque será Ciro que, dominando Babilônia, consequentemente dominando o povo de Israel, será Ciro a fazer com que, sobretudo, Esdras e Neemias volte para Jerusalém, que fora anteriormente arrasada pelos babilônios. Ele, então, encontra em Ciro o mecanismo, o meio de fazer para que o povo voltasse e reconstruísse o templo e toda a glória de Jerusalém. Isso nos faz entender que muitas vezes, no dado histórico, nós não conseguimos compreender a mão de Deus agindo a nosso favor, mas Ele age. Mesmo quando somos submetidos a uma situação de conflito, mesmo quando experimentamos um momento de tristeza e decepção, mesmo quando vivemos uma contrariedade, o peso de uma enfermidade, mesmo quando nos sentimos angustiados e inquietos, Deus está agindo em nosso favor. E às vezes, ou quase sempre, é preciso tomar essa distância no tempo para perceber que Deus nunca nos abandonou. E o profeta faz com que o povo entenda que Deus está agindo, tomando Ciro pela mão, fazendo subjugar Babilônia, para que o povo de Deus pudesse ser novamente reerguido. E aí nós temos o Evangelho, que traz essa máxima que ficou presente nas gerações: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por que essa máxima ficou tão importante e tão conhecida? Porque ela surge de uma cilada. Os fariseus e os herodianos, o que estavam fazendo? Eles estavam louvando, seduzindo Cristo para que ele se achasse o tal, se ele fosse um mero humano, mas ele era um humano perfeito. E ele entende então toda a astúcia daqueles dois grupos, porque aqueles dois grupos não suportavam um terceiro império que estava dominando Israel, que agora era o Império Romano. E eles não suportavam a ideia de dar tributos, impostos deles, do seu dinheiro, para enviar para Roma. Eles achavam aquilo um terror. Então eles criam aquele estratagema para justamente pegar Cristo, que os incomodava. Se Jesus dissesse, não devemos pagar imposto a César, esses mesmos herodianos e fariseus iriam se negar e dizer, olha, este homem que agita as multidões, ele é um revolucionário, ele é um pervertido, ele é alguém que, um subversivo, melhor dizendo, e que está, de fato, levando a nação a um conflito. Então deve ser preso e morto. Se ele dissesse, deve ser só entregue a Deus, ou não entregar a Deus, só a César, também iria ao sumo sacerdote dizer, olha, ele não é um fiel, ele não é um homem de Deus, porque ele está dizendo que não deve entregar os tributos ao templo e somente a César. Só que Jesus, entendendo tudo isso, pede que eles tragam a moeda, que na história é um dos mecanismos de pecúnia, de dinheiro mais antigos, que é a cunhagem de moeda, em vários materiais, o mais nobre à época, ouro e prata. Quando trazem, detalhe, Jesus não pega na moeda. Geralmente a gente faz assim, né? Quando alguém lhe traz alguma coisa para ver, para conferir, que a gente pega, olha assim, né? Não. Jesus se mantém o quê? Sóbrio, se mantém superior, se mantém distante daquela querela e pergunta a eles, os envolve. Ou seja, se eles queriam armar uma cilada para o Senhor não é de fazer ciladas, obviamente, mas o Senhor reverte aquilo com a verdade e lhes pergunta, e vocês? O que vocês estão vendo aí? E eles dizem, estamos vendo a face de César. E Jesus então arremata a questão.
pois dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso mostra a grandeza e a inteligência do Senhor. E o que significa dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Significa que os cristãos sempre compreenderam que a realidade da vida social tem seus bônus e tem seus ônus. E nós precisamos assumir um compromisso com a vida social. Lembremos de Mateus 5, vós sois o sal da terra e luz do mundo. E São Paulo vai dizer àqueles que ficavam louvando, aguardando a vinda do Senhor, mas eram os primeiros para comer e os últimos, ou talvez nunca iam para trabalhar. São Paulo então diz, pois bem, quem não quer trabalhar, que não coma. Nós, na vida social, temos que entender que nós cristãos temos que cuidar do mundo em que vivemos. Muitos disseram que esse empenho do Papa pela chamada casa comum era algo distante da fé cristã, algo desnecessário. Só que não. Vejamos hoje o norte do país, com essa seca que há 120 anos não se via isso. Vemos lá aqueles horrores de enchentes no sul do país. Há pouco tempo a inversão, chuva demasiada no norte e seca no sul. E só falando de Brasil. É preciso que nós entendamos que nós temos obrigações com o mundo em que vivemos. A doutrina social da igreja abre assim, que o desejo pelas coisas do céu não nos façam descuidados com as coisas da terra. Por isso, como cristãos, temos que pagar impostos. É ruim? Certamente. É pesado? Com certeza. Sobretudo quando vemos que, infelizmente, ainda estamos distantes daquele campo de atuação onde os impostos oferecidos ou dados sejam imediatamente aplicados. Oxalá Deus que um dia cheguemos a isso e que nós fiquemos felizes, alegres em dar os tributos, em pagar os impostos, porque sabemos que isso se reverterá no bem de toda uma sociedade. Mas até lá, vamos lutar para que os impostos sejam justos e que de fato sejam aplicados com justiça. Mas quero terminar dizendo algo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A importância de compreendermos que também nós precisamos oferecer a Deus algo de nós, do nosso ser, quando nós devotamos a Ele nossa oração, nossa prece, nossa súplica, lembrando que Deus não precisa disso, somos nós que crescemos a louvar a Deus, somos nós que nos engrandecemos e nos tornamos melhores quando adoramos o Senhor. E dar a Deus também significa viver em comum unidade. Não nos enganemos. No mundo de hoje, o espírito do tempo está revestido da ideia de que eu posso crer sozinho. Não preciso de ritos e de religião. Isso é um grave engano, pois sozinhos no fronte somos presas fáceis para o inimigo. É preciso que nós estejamos reunidos em comunidade. É ruim às vezes? É. Tem fofoca, tem intriga, tem isso? Tem. Mas tem muito mais coisas boas. E não é só na igreja que tem intriga e fofoca, não. Não deveria ter, obviamente, né? Mas também nos outros círculos sociais. Quer dizer que agora eu vou me isolar de tudo? Não. Só me isolo da igreja. Porque a palavra de Deus está muito mais fortemente ali, me convidando à conversão. Peçamos ao Senhor a graça de discernir o que é de César e o que é de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.